Graça e paz, amados. É uma grande alegria estarmos aqui para podermos compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de ler o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, que diz o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Cristo. Amém? Eu gostaria de me atentar aqui à questão da adoção. E o tema dessa mensagem é adotado. Amados, primeiro, numa introdução, eu queria trazer um pouco da nossa realidade aqui no Brasil sobre a questão de adoção. Não sei se você sabe, mas existem milhares de crianças que estão em lares aguardando serem adotadas. Mas também, para minha surpresa, eu descobri que existem 5 vezes mais casais na fila de espera para adotar uma criança. E eu comecei a pensar, por que essa conta não fecha? Se existem mais casais querendo adotar crianças do que crianças disponíveis para adoção, há algo errado aí. E aí eu fui pesquisar e descobri que a questão é que os casais que se inscrevem para adoção, eles preenchem o perfil da criança que eles querem. E esse perfil é muito exigente. Por exemplo, eles pedem que a criança seja branca, a maioria das vezes, que tenham menos de 4 anos de idade, que elas não tenham irmãos, né? Porque é uma dificuldade você separar os irmãos ou ter que levar os 2 irmãos adotados, tá? E também sejam crianças totalmente saudáveis. Então, esses perfis que são colocados por famílias no momento da adoção, eles impedem que muitas crianças sejam alvos dessa adoção. E muitas crianças que estão nos abrigos hoje, elas não cumprem esse perfil. Elas já passaram da idade de 4 anos, né? E muitas vezes ela tem irmãos que também estão juntos, ou elas não são brancas, não têm cabelo liso, olhos claros. Então, por causa desse perfil, as crianças continuam lá aguardando. E depois de 18 anos, elas têm que deixar o abrigo, se elas não conseguirem lá para adoção. E também, o Brasil é um dos países mais exigentes na questão burocrática para adoção. Existem várias normas que são determinadas, né? São várias exigências que o juiz faz para que ele possa aprovar um casal a adoção de uma criança. Então isso também, muitas vezes, é bom para proteger as crianças, mas impede, muitas vezes, que isso se concretize mais rápido, né? Mas essas exigências que são feitas pelo juiz, elas têm que ser cumpridas exatamente. Porque se elas não forem cumpridas, o juiz não vai emitir um documento que aprova e que libera esse casal para poder adotar essa criança. E mesmo quando o juiz já determina, né, que ele libera esse casal para adoção, existe um tempo ainda em que os pais estão lá no abrigo, vão visitar a criança, né? Depois eles saem para passearem juntos, né, numa outra etapa. Depois a criança já pode estar na casa dos pais por algum período, e ela normalmente é acompanhada por um assistente social que vai analisar, né, para verificar se está tudo correndo bem, se aquela família realmente tem o perfil para adotar aquela criança. Então há todo um processo a ser cumprido nessa questão da adoção. Não é apenas achar uma criança e pegar e começar a criar. Existe um processo legal que deve ser cumprido. E por que isso precisa existir? Para a proteção da criança, né? A criança é o lado mais frágil, precisa ser protegida para onde ela está indo sendo criada. E eu achei algo curioso nessa pesquisa, que diz o seguinte,
o filho adotivo, né, que passou pelo processo legal de adoção, que os pais cumpriram toda essa exigência, né? Todas as crianças que passaram por esse processo, os pais também. Então, quando o juiz delibera essa adoção, o interessante é que essa criança que foi adotada, ela passa a ser filho legítimo desse casal. Preste bem atenção nisso. Quando o juiz libera aquele casal, que aprova aquele casal que cumpriu todas as exigências para adoção, aquela criança passa a ser filho legítimo. E o que quer dizer isso? Ela tem os mesmos direitos legais do que um filho biológico que aquele casal já tenha ou possa vir a ter. Então a criança, ela está naquele lar como um filho legítimo. E outra coisa, todo o vínculo que essa criança tinha, o vínculo jurídico que essa criança tinha com os pais biológicos, ele é encerrado. O juiz, normalmente, ele corta todo o vínculo, ele é anulado o vínculo jurídico que essa criança tinha com os pais biológicos. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a criança é proibida de ver os pais, não é isso. Quer dizer que o juiz delibera que o vínculo que essa criança tinha com aquela família anterior, ele é anulado. Os pais biológicos não têm mais direito nenhum sobre aquela criança. Nenhum poder jurídico sobre aquela criança existe mais. Esse poder é passado para os pais que adotaram aquela criança. Mas eu quero frisar aqui novamente, de que o filho adotado legalmente, que cumpriu as exigências legais, se torna um filho legítimo. E tem direito a tudo que o filho biológico daquele casal tem. Qualquer herança no futuro, ela será dividida igualmente para o filho legítimo e o filho que foi adotado legalmente. Amém? Outra questão. Vamos aqui voltar ao nosso texto bíblico. A Bíblia diz aqui nesse texto que Deus nos recebeu por adoção de filhos. Essa palavra adoção aparece várias vezes na Bíblia. Vamos ver outro texto aqui. Fala sobre adoção, que nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. E como significa isso? Na antiga aliança, na primeira aliança, Deus chamou Abraão para formar, através dele, uma grande nação que teria a Deus como pai. Deus seria o pai de uma grande nação através de Abraão. Então o povo hebreu, o povo judeu, foi formado através dessa aliança de paternidade, no qual Deus seria o seu pai supremo dessa nação. E mesmo esse povo tendo sido escravizado lá no Egito por muitos anos, Deus libertou esse povo com a promessa de que levaria os seus filhos a uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa para os filhos de Deus. Mas esse povo não se atentou à vontade de Deus. Esse povo, durante o deserto, durante a caminhada para essa terra, eles desacreditaram em Deus por muitas vezes, apesar de terem sido testemunhas oculares de vários milagres de Deus pelo caminho, a abertura do Mar Vermelho, o alimento que Deus dava todos os dias, a coluna de fogo à noite para aquecer, a nuvem durante o dia para proteger do calor e guiar. Tudo isso o Pai providenciou para os seus filhos, mas muitos deles não creram, foram desobedientes, foram rebeldes, e por isso todo aquele povo que saiu do Egito, Deus teve que fazer eles andarem por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse, para que uma nova geração nascesse, para que novos filhos nascidos ali pudessem entrar nessa terra que Deus prometeu, porque eles puderam crer que Deus era o Pai que cuidava deles a todo momento, o Pai que os tirou do deserto, tirou do Egito e estava os levando para a terra prometida. Então, a primeira aliança, Deus havia formado esses filhos, os filhos legítimos de Deus. O povo hebreu, o povo judeu foram escolhidos para serem esse povo, esses filhos que Deus tinha chamado. E aí nós vemos que Deus fez uma nova aliança para os seus filhos. Houve uma nova aliança através de Jesus Cristo.
E nós vamos ver isso muito claro no texto de João 1, de 11 a 12, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que João está falando aqui a respeito dos judeus? Deus, quando enviou seu filho, ele enviou para a nação dos judeus, mas eles não aceitaram, não reconheceram ele como filho de Deus. E aí, houve uma oportunidade de que Deus pudesse abrir essa aliança, essa nova aliança, pudesse alcançar nós, os gentios, que não somos judeus. E através da adoção, Deus nos tornou filhos. Nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. A nova aliança deu a oportunidade de sermos adotados por Deus. Deus não exigiu um perfil para nos adotar como filho. Assim como eu disse que os pais preenchem um perfil para escolherem filhos perfeitos, Deus não agiu assim conosco. Ele não exigiu um perfil daqueles que Ele queria adotar como filhos. Deus não escolheu aqueles que fossem melhores, aqueles que fossem menos pecadores, aqueles que fossem de uma determinada raça. Não houve essa escolha da parte de Deus, porque diz que Deus amou a todos. Deus aceita a todos como nós somos. Deus nos chama. A Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Deus nos chamou quando nós éramos ainda pecadores, quando éramos ainda seus inimigos. Portanto, Deus não escolheu um perfil de pessoas. Também, esse processo de adoção que Deus implementou na nova aliança, assim como o processo para adotar uma criança aqui no Brasil, existem leis, existem normas a serem cumpridas, né? Existem exigências a serem cumpridas por parte dos pais que adotam. E para Deus também não foi diferente. A justiça de Deus, a lei de Deus, exige que se cumpra a sua justiça para que nós possamos ser adotados. E o que a Bíblia diz? Que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. A justiça de Deus impõe que para o pecado ser perdoado é necessário que o sangue seja derramado. Isso já vem lá do Antigo Testamento, né? Nos holocaustos que eram feitos com animais, que já representava essa exigência de Deus para a remissão dos pecados. Então, continuou havendo uma exigência para essa adoção. Mas Deus, Ele mesmo providenciou cumprir essa exigência para que nós pudéssemos ser adotados. Ele cumpriu. E essa exigência da adoção exigia a morte de um inocente. E Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser adotados como filho. Amém, queridos? Ele providenciou cumprir a exigência que a sua própria justiça determinava a respeito da nossa adoção. O sacrifício de Cristo na cruz cumpriu a exigência legal para a nossa adoção. Nós somos adotados por Deus. E agora, o principal de tudo, essa adoção que Deus fez para conosco e cumpriu as exigências legais de Deus, ela nos torna filhos legítimos. Hoje, nós somos filhos legítimos de Deus. Nós temos direito à herança que Deus tem para nós. Romanos 8:17 diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros da herança que Deus tem para os seus filhos. A herança que Deus tem para os seus filhos
é a vida eterna, é vivermos eternamente ao seu lado. E nós, como filhos, temos direito a essa herança. O sacrifício na cruz cumpriu a exigência legal para a nossa adoção, e isso nos tornou filhos legítimos. Amados, a outra questão também, que diz lá na legislação de uma adoção de uma criança, diz que é anulado o vínculo com os pais biológicos. E aqui também, a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, que nós nos tornamos filhos dele, todo o nosso passado é anulado. O vínculo que nós tínhamos com o pecado, o vínculo que nós tínhamos com o mundo, o juiz anulou. Nós não somos mais sujeitos à condenação do pecado, porque Jesus na cruz anulou o vínculo que nós tínhamos com o passado. Então essa adoção que Deus fez conosco, ela é perfeita. Ela cumpriu a exigência legal diante de Deus, de que houvesse derramamento de sangue. E ela anulou o vínculo com a nossa vida passada, anulou o vínculo com o pecado, de onde nós surgimos, e nós nos tornamos novas criaturas, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Para encerrar, nós temos um exemplo aqui na Bíblia. Muitas vezes você vive como um filho adotivo e acha que não tem direito a nada, que não pertence à família de Deus. E existia um homem, um rapaz também que viveu assim, o irmão do filho pródigo. Creio que todos conhecem aqui a história do filho pródigo. O filho saiu de casa, gastou toda a sua fortuna, esbanjou, pegou a sua herança, desperdiçou, e quando voltou, o pai o restabeleceu como filho, restabeleceu a herança. E o irmão dele, que vivia lá com o pai a todo momento, que era filho legítimo também, ele foi contra isso e resmungou com o seu pai, dizendo: eu que estou aqui, seu filho, você nunca fez nada disso para mim. O que eu concluo com isso? Aquele irmão, mesmo sendo filho legítimo, vivia como escravo. Ele trabalhava para o pai, fazia todas as coisas para o pai, mas não usufruía daquilo que ele tinha. E o pai disse para ele: mas você está aqui a todo momento, tudo que é meu é seu. Você poderia ter feito uma festa também, matado um bezerro, usufruído de tudo aquilo que é seu aqui, mas você não quis, você nunca me pediu isso. Então aquele filho, sendo filho legítimo, vivia a posição de escravo e foi contra a posição do pai, que resgatou aquele filho perdido e o reestruturou na família e colocou um anel no dedo dele como símbolo da restituição da herança. Então o que eu quero falar para você neste momento: não viva como um escravo. Você já foi adotado e se tornado filho legítimo de Deus. Não viva como escravo. Viva e usufrua daquilo que Deus tem para os seus filhos. E a herança que Deus tem preparado está reservada para nós como filhos. Amém? Vamos orar? Queria que você entendesse essa mensagem que Deus falou conosco e você pudesse assumir a sua posição de filho e usufruir daquilo que Deus tem para nós como seus filhos. Oremos. Pai querido, nós te glorificamos, ó Pai. Ó, nós somos gratos ao Senhor porque um dia, Senhor, fomos resgatados, ó Senhor, do pecado. O Senhor nos adotou e nos tornou filhos legítimos, ó Pai. Agradecemos pelo sacrifício do Senhor na cruz, que cumpriu as exigências para que nós nos tornássemos filhos legítimos, ó Pai. Queremos, ó Senhor, tomar nossa posição como filhos e queremos viver o melhor daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Que cada um que esteja ouvindo essa mensagem, Senhor, possa ter no seu coração a ideia formada de quem Ele é, de que o Senhor nos chamou como filhos e nos tornou filhos legítimos, participantes da herança que o Senhor tem para nós, ó Pai. E que possamos viver aqui neste mundo, aguardando, recebemos parte da nossa herança, que é vivermos eternamente contigo. A todo momento, ó Pai, possamos viver a alegria e o privilégio que nos tornou filhos de Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Fiquem na paz.